Estamos com o programa Realidade. Vamos agora aos cumprimentos do Dr. Jorge Acário. É com muita alegria que cumprimento a você, Luiz Carlos, a nossa produtora Socorro Marques, ao Geniel de Almeida, Rodrigo Silva e a nossa cada vez maior legião de ouvintes, aos líderes cidadanistas e aos milhares de cidadanistas espalhados pelo Brasil. Vamos agora ao bloco informativo. Este bloco é utilizado como didática, usando o tema apresentado para a compreensão da teoria cidadanista. Dr. Jorge, hoje vamos falar no Realidade do momento atual do Brasil, que todos os dias parece piorar. A violência passada pela mídia é algo descomunal. A saúde vai de mal a pior. Agora vêm os aumentos e a inflação que liquida o salário de quem ainda os tem. Como o senhor vê o perfil do Brasil no atual momento? De péssimo a pior. A equipe econômica apenas cumpre acordos monetários passados. Aliás, acordos que causaram a situação difícil que está aí. O controle monetário amarra toda a realidade pelo lado de fora, não dá margem de manobra para a vida. Se a vida de maneira geral é complexa, a vida humana mais ainda, porque depende dos componentes ideológico, social, político e econômico. O que estamos vendo é o elemento monetário estrompando todos os outros, como se o homem não fosse um nó de relações, ou seja, que dependesse do ideológico, do social, do político e do econômico. Dr. Jorge, com um salário mínimo de R$240 e os preços subindo paralelamente ao desemprego, o brasileiro vai viver de que forma? Tendo que pagar aluguel, fazendo supermercado e pagando escola para os filhos. Acreditar em quem? Esta não é a triste situação da população que acreditou ingenuamente que a questão brasileira era só mudança de governo. Já havia dito antes aqui neste programa que a solução da problemática brasileira passa pelo rompimento com o mercado. Não podemos desprezar uma realidade exuberante como a brasileira para seguir diretrizes monetárias oriundas de outras realidades diferentes da nossa. Essa insistência pode causar a destruição do Estado brasileiro com todas as suas desastrosas consequências, porque como a cidadania foi impedida de vir a lume pelo mercado, a sociedade vai ficar completamente sem controle, surgindo daí a autofagia, ou seja, sua destruição. Dr. Jorge, sem emprego e muitas vezes sem receber o seu próprio salário, vivendo a violência dos dias atuais, realmente não faltava mais nada para acontecer. Um aumento de salário mínimo que mais se parece uma ajuda do Fome Zero, enquanto os salários públicos são aumentados apenas 1% após 8 longos anos de um salário corroído pela inflação. O senhor, que sempre esteve na frente nestas ocasiões e que há muito tempo diz isto, mesmo aqui no programa Realidade, o que diria aos nossos ouvintes que esperam ouvir do senhor uma palavra mais estimulante? Se o Brasil continuar trilhando o caminho atual, não há saída para ele. Todas as vezes que um parâmetro importante para uma existência social digna fere uma lei do mercado, o governo se reúne com o Congresso e, com base em receita e despesa, suprime o elemento da realidade brasileira, mudando
a Constituição do país. Fazendo-se uma extrapolação, vai chegar o dia em que estaremos completamente manietados, amarrados, sem podermos viver, não compensando nenhum esforço para estudar ou gerar economia através do trabalho. Dr. Jorge, somando a violência diária que assistimos pelos vários programas de televisão, porque o que estamos vendo pela mídia diariamente é uma constante guerra. O presidente Lula, em Vitória, no Espírito Santo, mencionou que poder judiciário é uma caixa preta. O presidente não foi feliz em afirmar que é a favor da reforma do poder judiciário e defendeu o controle externo do poder. Embora o senhor não seja um jurista, pode dar sua opinião como líder cidadanista sobre o que o presidente Lula falou? Quando não entendemos as causas primárias, só podemos enxergar as causas secundárias. Aí apontamos a nossa metralhadora giratória e atiramos na primeira coisa errada que enxergamos, que nada mais é do que a consequência daquilo que desconhecemos e que está causando o erro. Não é só o judiciário que está errado, todo o Estado está em decomposição. A educação, a saúde pública, a segurança, a política, a economia, a cidadania, a família, etc. A causa de tudo isso é o parasitismo econômico do mercado que exaure não só o Estado, mas destrói as instituições. Dr. Jorge, o presidente avançou o sinal da separação e harmonia entre os três poderes. A generalização das críticas atinge o judiciário como um todo. No Brasil, há caixas pretas no setor do judiciário, no executivo e no legislativo. Em todos os setores, isto sabemos é grave e indesejável. Também só pode ser corrigido por atitudes, não através de palavras. O presidente Lula mexeu com um pilar do poder brasileiro. O senhor acha que ele teve intenção de causar tanta polêmica ou fez por fazer? O presidente é um homem inteligente e muito bem intencionado. Deseja, sinceramente, resolver a questão brasileira. Apenas está tateando no escuro. A solução brasileira é científica. Passa pela compreensão dos economistas de que o mercado é um monstro monetário que destrói os estados nacionais. Dr. Jorge, os participantes do INSS não terão qualquer tipo de impacto negativo no ponto de vista da sua aposentadoria e que o governo está buscando equilíbrio ao sistema dos servidores públicos, que é desequilibrado tanto na União, nos estados, quanto nos municípios. Portanto, a cobrança dos inativos a partir de um patamar que já é o mesmo da isenção do imposto de renda já é quase certo pelo governo. O senhor acredita que os políticos brasileiros vão terminar votando a favor de uma lei que já tem mais de 30 vetos? Foi-se o tempo em que possuíamos grandes políticos, aqueles que entravam na política para defender um ideário. A lei eleitoral atual não permite a eleição, porque foi estabelecida para favorecer a oligarquia. Os que estão atualmente no Congresso são simplórios, que não conseguem estabelecer relações de causa e efeito em se tratando de política econômica e crise. Têm medo de que o Estado não possa pagar o seu salário. Dr. Jorge, as perturbações pelas quais passam o país incomodam os que votaram no presidente Lula, acreditando em mudanças. Ninguém acreditou que o presidente, ao assumir, mudasse de posição e ficasse em uma posição até um certo ponto incômoda para a população que acreditou nele como salvador da pátria. Como o senhor analisa o que o presidente fez nestes quase 100 dias de governo e que não conseguiu satisfazer os anseios da população que acreditou nele?
presidente está apenas preocupado com receita e despesa. Nada mais que isso. O que ele deveria fazer era reunir um grupo de cientistas e intelectuais extrapartidários para traçar outro rumo para o país, com base em uma ideologia brasileira, ou seja, um ideário partindo de nossas dificuldades, com o objetivo de nos libertarmos das forças internas e externas que nos oprimem. Esta atitude está além de uma mera política macroeconômica. Pelo contrário, nortearia a política econômica. Dr. Jorge, a reunião no Palácio da Alvorada com os ministros José Disseu, Antônio Palocci e Márcio Tomás Bastos, apesar das críticas, o governo não abre mão. Vai manter na reforma da Previdência a contribuição para os inativos, 11% sobre os benefícios acima de R$ 1.058 e vai ainda fixar o teto geral para o salário do funcionalismo, R$ 12.720, com subteto para os estados. Para o ministro José Disseu, que acredita que a maioria vai apoiar a reforma da Previdência e que é o tema polêmico que eles têm é a questão da cobrança dos inativos. O senhor também acredita que no PT só exista este ponto polêmico e que vão discutir, debater, convencer e que terminam por aprovarem, que é a cobrança dos inativos? Por trás do que José Disseu afirma, a realidade é a seguinte: os partidos políticos no Brasil são feudos de seus dirigentes. Eles fazem o que querem. A democracia política no Brasil é uma falácia. Só existe da porta do partido para fora. Se é que existe. A direção vai fechar a questão em torno da proposta do governo do jeito que ela está redigida. E alguma minoria que porventura se insurja contra o texto no que diz respeito ao desconto dos inativos será sacrificada. Dr. Jorge, como o cidadaniasmo vê a unificação das polícias? O senhor acredita que é por aí que vamos deixar de ver pela mídia diariamente a guerra interna, quase uma pena de morte vivida pelo Estado brasileiro, como se estivéssemos em um estado de guerra, vivendo ilegalmente a Constituição? O cidadaniasmo trata das causas e não dos efeitos. Em uma ordem cidadanista, o crime perde a razão de ser. O crime é fruto da ordem política, social e econômica atual, que permite o parasitismo econômico da sociedade e que não dá oportunidade ao mérito pessoal, independentemente de classe social e de patrimônio. Dr. Jorge, como o senhor nos explicaria melhor, como médico que é, a questão da saúde, já que a sua vida é convivendo num ambiente de saúde, saúde pública, falta de assistência pelo Estado e da União, e agora com a mídia que vem relatando em nível nacional a morte de pessoas por falta de leitos em UTI. Dr. Jorge, o que o senhor tem a dizer aos nossos ouvintes que esperam das autoridades do país, pagando uma saúde pública e tendo que pagar também uma saúde privada para poder ter o direito de não morrer sem uma assistência médica? O Estado brasileiro atual é patogênico, ou seja, é causador de doenças. A saúde pública no Brasil foi desmontada por um candidato a presidente da República, economista, que pensava que se podia fazer medicina preventiva pela televisão. Entretanto, mesmo se fazendo a prevenção das doenças tradicionais, não se conseguirá um equilíbrio entre as doenças causadas pelo Estado e as doenças prevenidas ou previsíveis pela saúde pública.